Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Aprenda com o Especialista. Estou recebendo aqui uma pessoa incrível, uma pessoa especializada em um tema que nós sempre trazemos alguém para falar desse tema, e ela que tem uma jornada linda, uma jornada de impacto, uma jornada com coração. Nós vamos trazer tudo isso para você hoje. E eu quero que você se conecte, que você esteja aqui nesse momento, no presente, e entenda bem o que você pode fazer para melhorar a sua vida, para ter mais felicidade, para viver aí o melhor que a vida pode te dar. Então, ter qualidade de vida, viver a vida dos seus sonhos e viver aí sendo você, sendo a sua real essência, a sua identidade. Ela que é especializada aí em várias questões ligadas ao desenvolvimento humano, em psicologia positiva, e vai trazer de uma forma leve esse conteúdo. Então eu quero dar aqui boas-vindas, ela que já estava no bastidor aqui revelando sobre livros solos, sobre a trajetória, sobre o desenvolvimento que ela tem feito com mulheres incríveis. E quero dar aí esse momento especial também, que foi conexão aí também do meu amigo Leandro, que amanhã estaremos juntas em um evento magnífico que vai ser assim de muito também propósito, que é o Summit Literário. Então, bem-vinda, Adriana Carvalho, prazer receber você aqui. Obrigada, é uma satisfação enorme, né? Não tem nem como agradecer esse momento, porque estou sendo muito bem recebida aqui na Bahia. Uau. Um lugar maravilhoso, já tive a oportunidade hoje de conhecer algumas pessoas, de conhecer alguns lugares, e agora estou aqui com a Tayana. Vínhamos conversando já há algum tempo e hoje pessoalmente. Então, uma pessoa muito fantástica, uma energia muito boa que eu já senti, e estou muito feliz de estar aqui por poder trazer a minha mensagem aqui para vocês, participar desse projeto maravilhoso que eles têm aqui. Já pude conhecer um pouquinho também, e vamos levar aqui um bate-papo leve, gostoso, falando sobre felicidade. Vou falar um pouquinho sobre o meu livro solo, e amanhã tem o pré-lançamento do meu livro em coautoria, O Poder das Conexões Femininas. Então, com certeza, essa viagem já mudou a minha vida, já transformou a minha vida. Já vi transformando, hein, Adri? É algo que conecta pessoas novas, pessoas que estão agregando a sua trajetória, e ela está aqui a primeira vez aqui em Salvador, nesse momento tão bem especial aí para mim também poder te receber, poder comentar esse tema aqui. Dá para ver o quanto brilha o seu olho, o quanto você vive realmente aquilo que você faz. Então, exatamente. É algo que transforma vidas. Transforma as vidas, e tudo que gera transformação em nós, quando nós entendemos esse impacto e podemos levar para outras pessoas, né, isso torna muito mais grandioso, porque não fica só em mim. Sim. É algo que eu posso propagar, uma mensagem que eu posso levar. Então, para mim é muito importante estar aqui, com certeza. Uau, com toda certeza. Que maravilha. Eu quero começar aí que você se apresente, que você fale, então, um pouco mais da sua jornada, de quem é a Adriana na essência, como você gosta de se apresentar. Conta um pouquinho também da sua trajetória aí, como é que foi para você lá na infância, o que a Adriana sonhava em ser. Adriana, será que ela sonhava, gente, e já desenvolver pessoas, e já trazer esse conteúdo sobre identidade, psicologia positiva, felicidade? Então, revela aí para o pessoal da Adriana. Bom, eu sou a Adriana Carvalho, filha amada de Deus. Essa sou eu, essa é a minha identidade. Me formei em jornalismo, que era um sonho, como a Tayana me perguntou, os sonhos de criança, e desde ali no finalzinho da infância, começo de adolescência, eu já despertei para esse lado da comunicação. E me via, sonhava ali com o microfone na mão, trabalhando na televisão, e sempre gostei muito da leitura e da escrita. Então o sonho de ser escritora também já existia ali, só que ele ficou guardado. E veio a faculdade, veio a oportunidade de me formar em jornalismo, e me mantive sempre numa área mais comercial. Mas a comunicação sempre presente nas coisas que eu fiz, nas coisas que eu buscava. E ao longo da vida, fui ali me desbravando, alcançando sonhos, conquistando muitas coisas. Mas eu tive um momento de, vamos falar assim, um antes e depois. Então, esse antes e depois gerou esse fruto aqui, que é esse livro.
porque eu tive um momento de dor muito intensa. Quem me conhece, quem já teve a oportunidade de ler o livro, que ele foi lançado em 2023, então já tenho bastante leitores, bastante feedbacks de pessoas que puderam conviver, eu pude compartilhar essa história e que também se identificaram, porque foi um impacto para mim, o luto por perder a minha mãe, que era, né, aquela pessoa mais próxima ali, porém eu vivia longe dela. Então, toda essa trajetória de viver longe, de uma infância onde pai e mãe trabalhavam porque tinham que cuidar da família, prover, e depois casei, fui morar longe também, então sempre teve uma distância física muito grande, mas a conexão emocional muito forte. Então, nesse impacto, nesse momento, eu não soube lidar com as minhas emoções, por sempre ter sido uma pessoa muito forte, uma pessoa muito de fazer as coisas com muita direcionamento, sozinha, independente. Então isso ali naquele momento, daquele impacto emocional, me trouxe toda essa conta veio, a conta chegou, né? Então eu gosto de limitar isso aqui, de determinar o antes e o depois. E aí veio o autoconhecimento na minha vida, que foi onde eu falei, não, eu passei um período de, vamos falar assim, mais ou menos 3 anos, lutando ali com aquela falta de ânimo, a vida já não tinha mais sentido, a falta de sonhos, eu parei de sonhar. Então, quando eu percebi esse processo e eu vi que eu tinha que me resgatar, que eu precisava fazer algo por mim, veio o autoconhecimento na minha vida. E aí foi onde eu precisei voltar lá no fundo do poço, né? Resgatar aquela criança interior que ficou ali, fazer uma repaginação e falar, não, nós vamos voltar melhores. E aqui estou eu hoje, ajudando outras pessoas com isso que me fez muito bem, que é a psicologia positiva. Uau, que história, hein, Adri? Realmente, de superação, inclusive. Então, esse quadro deve se chamar Superação Mais Aprenda com o Especialista. Que realmente você tem que tirar dessa dor, desse sofrimento, essa força para levantar, como a gente sempre fala, muitas vezes nessa dor, onde está morando, né? Essa dor profunda, ela vem com uma forte garra também, com forte motivação de transformação, com um forte mover para contribuir, para ajudar, a impactar. Então você buscou ali em si autocura, para que depois isso também pudesse ali propagar, você pudesse hoje ser esse agente no mundo de levar essa transformação, de levar isso para mais pessoas também acharem essa tão sonhada cura também, sair desse momento aí desafiador que possivelmente elas se encontram também agora. Exatamente, isso foi uma mola, eu falo assim, uma mola, né? Quando você Sim. pensa que a dor, ela tá te matando, ela tá te impulsionando. Então, depois vem tudo aquilo, você entende o processo. Deus trabalha em você de uma forma que no momento você não entende. Então, eu falo muito assim sobre gratidão, sobre dar graças em tudo realmente, né? Dar graças em tudo, porque na dor você vai encontrar também algo que possa te fazer uma pessoa melhor. Sim. Então eu vim, né, uma pessoa sempre, lógico, fui honesta, trabalhadora, esforçada, sempre tive todas essas qualidades. Mas você chegar num nível de olhar para você e ver que algo pode melhorar. Por que pode melhorar? Porque tem coisa dentro de você que você não conhece. Sim. Então a gente resgata, melhora esse emocional, trabalha esse emocional e consegue ser melhor. Porque o maior problema hoje está sendo o quê? Eu esperar que o outro mude, eu esperar que o outro faça por mim, eu achar que as pessoas têm que fazer e que o mundo me deve. E não é assim, né? Quando nós entramos nesse processo de se desenvolver, de crescer, fica muito mais claro que você tem que ser autorresponsável, que esse chamado é seu, que essa vida é sua. E quando você descobre o que você tem de melhor dentro de você,
você entende que tem que colocar isso a serviço do outro. Sim, é uma autodescoberta, uma vida Exato. como uma jornada realmente ali que você vai desbravando e vai Exatamente. entendendo o seu caminho, o que está te chamando, não é o seu propósito, esse chamado que você tanto ali anseia realizar, tanto sabe que o outro precisa do seu servir. Então, que lindo, viu, Adri? Agora, para entender, você parou sua vida com essa questão no sentido, né? Você entrou meio que num buraco realmente com essa questão da dor, né? Da perca da sua mãe. Então, foi aí que você meio que saiu dessa parte de comunicação, jornalismo? Você atuava nessa área? Foi Não, assim? eu atuava na parte comercial mesmo. Eu Sim. não atuei diretamente no jornalismo, trabalhei em jornais, em editoras, mas não nessa parte. Trabalhava na parte mais comercial. E não parei, não. Na verdade, aquela coisa assim, né? A autossabotagem. Eu sempre fui muito intensa no sentido de hiperrealização, de ter que estar sempre em movimento, sempre. Então, o meu refúgio, né? A minha fuga sempre foi pro movimento. E é isso que muitas vezes, por falta de autoconhecimento, as pessoas não oferecem ajuda e quem está passando não busca ajuda, porque não entende esse processo. Porque parece que quando você fala um processo de dor, um processo depressivo, ou de auto, né, de estar se definhando ali, de estar em murchamento, você imagina alguém deitado na cama, jogado, sem fazer nada. Sim. E eu não, era o contrário. Era muita atividade, muita atividade. Como se quisesse preencher tudo, para não ter esvazio. Para não dar tempo de pensar em... Mas não tinha propósito, né? É aí que tá. Esgotamento também chega. Exatamente. Porque chega um limite também. Então, quando eu vi que eu precisava respirar, acalmar e me estudar, me entender. Sim, entender o que estava acontecendo de fato contigo. Aí eu fui em busca de muita leitura, muito conhecimento sobre o assunto. Comecei a fazer práticas na minha vida que eu coloco dentro do livro, que é todos os dias, primeira coisa. A gente fala muito, mas tem que praticar. Primeira coisa, pôs o pé no chão, olha para Deus. O seu encontro é com Ele. Abrir os olhos, é Ele que está ali te esperando. Não é? Então a gente tem isso muito consciente. Então praticar isso, praticar a gratidão, ter realmente motivos pelos quais você é grato. Acordou de manhã, agradece. Isso faz uma diferença na nossa vida, abre um portal maravilhoso. É uma riqueza muito grande. E eu fiz mentorias e uma delas, né, a principal que eu fiz e até hoje eu faço um acompanhamento, é sobre você não reclamar. Porque a pessoa que é grata, ela realmente não tem motivo para reclamar. Então, não que o mundo vai se transformar e viver, né, virar um mar de rosas, mas você olha a solução, você olha aquilo que você pode fazer pelo assunto, pelo momento. O que eu posso fazer por isso? Agradece as coisas bonitas, né? A prática de apreciar o belo é uma força, né? A apreciação da beleza, da excelência. Mas quando os nossos olhos viram alguma coisa que não é tão agradável, extrai a beleza oculta. Tem alguma coisa ali por trás que está te ensinando. Então a gente aprende a olhar a vida como um portal, um portal infinito. Então você abre uma porta, você enxergou, tem outra, tem outra, tem outra. Então essa é a prática bonita da gratidão, de você realmente descobrir o que você está aprendendo com aquele momento, o que aquilo está te ensinando, o que Deus está te mostrando. Então você para de entrar nesse ciclo de reclamação, de negativismo, de achar que as coisas não têm solução, porque tem. Então sempre buscar uma alternativa nas dificuldades, né, nas coisas mais difíceis, nos desafios. Então sempre olhar o algo a mais que aquilo está te trazendo. E vem também a força do perdão, que eu também coloco aqui dentro, que até eu falo assim, na minha mentoria, no meu método, eu trabalho o perdão e é uma das partes mais difíceis. Sim. É um dos momentos mais difíceis da libertadores, inclusive. Libertador. Também.
Porque o perdão, ele é uma força e muita gente não sabe que é uma força. Muita gente acredita que a falta de perdão é uma defesa, que você não perdoar é se proteger. E não é, é o que, né? É o que você está falando. A paz está aí, é deixar ir, né? É deixar soltar e tirar esse Exato. peso Você de fica ali com você. aquela corrente na perna e não percebe, aquela corrente Sim. que fecha o seu coração para as coisas boas. Uhum. Então, soltar, e isso a gente faz num processo, é um trabalho, se auto-perdoar, que é o mais importante, entender que você precisa se perdoar. Então, tem muitas pessoas que quando ouvem isso, se chocam consigo mesmo, falam, é aí que está o ponto. É aí que eu estou me sabotando, né? Sim. Achando que estou me defendendo e não está. Na verdade, está se prendendo e não percebe. É isso. E aí, com isso, tudo veio, né? Aí onde eu falo, é uma frase que eu uso, eu falo, a psicologia positiva me encontrou, porque eu já estava vivendo ela. Sim. Então, eu não procurei, foi ela que me encontrou. E como eu já queria fazer esse trabalho com mulheres, dali para frente, eu procurei a especialização. Então, ela me encontrou, porque eu olhei o currículo do curso, era exatamente o que eu queria. Falei, eu preciso ter uma ferramenta compactada para eu entregar isso. Então, fui estudar, fazer essa especialização e foi fantástico para mim, porque me identifiquei totalmente. Se encontrou ali. Me encontrei. Viu o que era pra vida. Esse trabalho do uso das forças de caráter, que é uma formação que nós temos ao longo da vida. Sim. Então, a gente vai entendendo melhor o que eu tenho de bom. E quando eu pego tudo aquilo que me favorece e entendo as minhas virtudes, eu coloco a serviço do outro, eu encontro propósito, eu encontro até a maestria, né, a excelência naquilo que eu estou fazendo. Perfeito. Porque eu faço para que o outro cresça. Então, a virtude, ela sempre entrega. E o universo te entrega de volta de outras formas. Então, a gente sai daquele ciclo de cobrança, de achar que se eu faço algo para você, você tem que me retribuir. E nem sempre o outro está preparado, são momentos diferentes. Então, o que eu recebo, ele vem de outras formas. Exatamente. Você vai enxergando isso. Não ter essa questão do dar e já receber imediato. Exato. Não é? Cobrar a gratidão. Porque a gratidão é um ato involuntário. Então, você percebe quando realmente há gratidão. E quando não há, você tem que ter empatia. Porque nem todos, você trabalha aí com um grupo de mulheres, né, que tá desenvolvendo essas mulheres, você sabe que é um pouco complexo você julgar o outro. Ah, não é grato, não tá fazendo, não tá... E tem situações de pessoas que desistem também, porque não tá naquele momento ainda. Então a gente vai entendendo os processos. Você entende que o que aconteceu com você teve um momento, você tem o seu momento. E esse crescimento você leva para as pessoas. Mas nem todos estão naquele momento ainda. Sim, então saber que a jornada é individual e cada um vai ter o seu momento. Isso. Porque tem gente que quer acelerar. Nossa, eu já consegui tal porque quer arrastar aquela pessoa na mesma velocidade. Então, trabalhar com pessoas, você tem que ter essa sensibilidade. Eu falo que a metáfora do florescimento, ela é perfeita. Porque cada planta é de um jeito. Cada planta você vai cuidar. Uma gosta de sol, a outra de água, a outra de luz. Cada uma vai dar uma flor diferente no seu tempo. Então, é saber conduzir isso. E você trabalhar com as pessoas é isso. É você entender que cada um é único. Cada um tem o seu jeito, o seu momento, a sua estrutura. E essa é a beleza do ser humano, né? De sermos diferentes uns dos outros. Complementares. Iguais na formação física, né? Mas a essência é sempre única. Com certeza, que lindo esse florescer, não é, Adri? Que cada um tem o seu momento de florescimento, cada um tem o seu momento de amadurecimento. Saber que às vezes tem que estar ali mais resguardado, mas outros momentos você vai se abrir, você vai estar ali florescendo, entendendo esses altos e baixos também da jornada. Sim. Como você trouxe aí, é importantíssimo. E viver ali cada momento, porque também faz parte. Então, se você está num momento de dor, que você também possa
entender, como a Adri trouxe aqui, essa dor, se acolher, não é? Viver o próprio luto, não é? Que é muito importante, para que aquilo não venha depois também, de repente, te tirar o chão, tudo isso. Exatamente. Então, Isso tudo traz crescimento, né? Sempre crescimento. isso. Aí eu queria logo aqui entrar nessa questão da boa saúde emocional. Como que a gente tem essa boa saúde? O que é preciso também fazer? Tem gente que não sabe também o que é saúde emocional, como é que eu faço para poder viver essa boa saúde emocional, quais são os passos para começar a tratar sobre esse assunto e o que é que ela está conectada, como é que ela impacta diretamente na felicidade. Então traz esse viés aí para quem não sabe nada da área, quem ainda está ali caminhando, engateando, mas que como que alcança viver isso e ter felicidade? A psicologia, a psicologia convencional, tradicional, ela trata as doenças emocionais. Então, você está com uma depressão, um quadro de ansiedade, alguma coisa, você vai procurar um profissional, ele vai entrar muitas vezes com uma medicação e vai trabalhar ali na terapia a sua dor, o que você está passando. A psicologia positiva, ela pode ser trabalhada junto com a terapia, junto com a psicologia tradicional, para tratar as doenças emocionais. Só que o que aconteceu? Com a demanda muito grande, por questões culturais de guerra, tivemos 2 guerras mundiais muito fortes ali com a descoberta da psicologia, que veio da psiquiatria, porque primeiro a psiquiatria, depois vem a psicologia. E aí ficou esquecido, porque a psicologia positiva faz parte da psicologia em si, na sua descoberta, na sua instituição. Mas ficou esquecido o lado positivo. Então, quando eu procuro um profissional, quando eu não estou bem, Verdade. quando eu tenho uma doença para tratar, quando eu tenho um quadro, né, emocional que já está abalado. Prevenção. Exatamente. Sim. E o que acontece? Você não vai falar de tratamento, você vai falar de um florescimento mesmo, de pegar ali o que você tem de bom, as suas principais qualidades e potencializar. Então, essa é a meta da psicologia positiva. E aí, com os estudos, com todas as pesquisas, né, do Martin Seligman, que ele é o fundador instituiu como ciência a psicologia positiva, separadamente até. Ela é uma ciência que é conhecida como a ciência da felicidade. Dividiu realmente aí nesse momento. Com esses estudos, ele conseguiu perceber, conseguiu provar que nós temos a nossa farmácia natural. Tá então, tudo em eu nós. estar aqui com você, eu estar te conhecendo hoje, eu te dar um abraço, né? Eu colocar, isso me gera uma emoção. E essa emoção, ela é uma emoção responsável por estado de felicidade, sensação de felicidade, bem-estar. Quando eu faço eu vou observando aquilo que eu gosto de fazer, coisas que me fazem bem, ou um propósito, ou trabalho que eu realmente me dedico e me sinto forte fazendo aquilo, me sinto capaz e competente, eu estou liberando hormônios de felicidade. Então, tudo isso já envolve o emocional. Então, tem aquelas atividades que a gente faz e fala, nossa, eu não vi o tempo passar. Ela exige esforço, exige treinamento, mas é aquilo que te coloca, sabe, aquela sensação de estar vida, de estar em flow, exatamente. Então, essas atividades liberam hormônios de felicidade. Então, é buscar a prática da gratidão, 3 motivos diários, no mínimo, pelos quais eu sou grato. À noite, fazer o seu diarinho de bênção. Quais foram as bênçãos que eu tive durante o dia que me favoreceram, que eu senti feliz, ou que eu me senti presenteado? Então, é o diário de bênçãos. Você pode fazer os 2, pode fazer um ou outro, mas isso também gera o seu estado de bem-estar e felicidade. E você sente as células do seu corpo em êxtase. Elas vibram nesse movimento. O José Roberto Marques, ele brinca, ele fala, que também ele estuda muito a psicologia positiva, ele fala, é uma droga natural, você não precisa comprar droga, a droga está aí dentro. Então, verdade. É mais ou menos isso, né? Porque as pessoas usam droga para ter esse êxtase, para fugir da realidade,
Mas você tem tudo isso, você tem essa felicidade, esse bem-estar com as suas atividades diárias. Quando você descobre que aquilo que você está fazendo é bom para você e você consegue entregar para o outro. Conseguir manter o hábito é muito importante. O esporte é muito bom para você liberar endorfina, adrenalina, então ele ajuda muito. O abraço, né, ele libera ocitocina, então todos os dias se abrace o outro, mentalize, fale coisas boas, fale essa questão de falar, né, da fala, de você falar coisas boas de você mesmo. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou capaz. Isso libera hormônios. Olha. Então, pode ser, né, que muitos falam, isso não adianta nada, isso daí não vai fazer você prosperar, não vai fazer, pode até não fazer, mas por dentro vai fazer efeito. Pelo menos está funcionando, a farmácia está produzindo. Faça que alguma coisa você vai receber. Algo bom, e é uma riqueza, né, você se sentir feliz, se sentir amado. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E é fantástico, né, você entender que dentro de você mora a felicidade. Sim. Então não precisa buscar em outras coisas. E tem até uma polêmica do Martin Seligman, que é a briga da farmácia natural com a farmácia artificial. Porque o mercado alimentício, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica se retroalimentam. Então, quanto mais eu como coisas que são embaladas, mais eu uso a farmácia. A indústria farmacêutica. Quanto mais eu uso a indústria farmacêutica, mais eu vou procurar coisas artificiais, sintéticas. Para me alimentar. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, teve até, quando ele fez os estudos ali em Harvard, teve uma polêmica para tentar podar esses estudos, porque estava mexendo com coisa grande, né? Com a parte financeira do país e do mundo, né? Com certeza. Porque os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo, que mais consome a indústria alimentícia e, consequentemente, mais remédio. É verdade. Então é um desequilíbrio de uma coisa puxando outra, que vem o emocional também, que vem o combo, né? O conjunto ali da obra. Exatamente. Então é algo que precisa também uma mudança de uma consciência, de mentalidade também envolvida aí. E os países mais ricos, como os Estados Unidos, não são os países mais felizes. Sim. Então as pessoas não se declaram felizes porque têm poder aquisitivo, e sim porque têm qualidade de vida. Sim, está interligado. Exatamente. É lógico que tem a pirâmide, né, que é a base, você tem que suprir as necessidades básicas primeiro, porque não dá para ignorar isso. Sim. Mas o bem-estar e a felicidade está ligado com aquilo que as suas escolhas. Então, no dia a dia também. Mas se alimentar mal vai mexer com o meu emocional? Sim. Total. Porque vai evitar que você libere também esses hormônios. Vai trazer, pelo contrário, né? Vai trazer vícios, disfunção hormonal e tudo mais. Exatamente. Então, tudo isso está envolvendo, sempre envolve o emocional. Sim. Eu queria te perguntar agora, em sequência, já sabendo dessa pessoa estar desregulada, o que é que precisa ali? Quais são os sinais de atenção? Que a pessoa não está indo por um caminho legal, que a saúde emocional está precisando de cuidados, que precisa alguém ali estar cuidando. Então, qual é o que é prioritário, assim, que a pessoa tem que ficar em alerta nesse momento de cuidar? Para quem está em volta? Sim, para quem está em volta e para a pessoa procurar ajuda. O que seriam os sinais importantes? Eu falo de uma situação que eu vivia, que era achar que sofrimento, que um estado... Sabe esse estado, assim, de quando você está triste, uma tristeza constante, que isso é normal? Sim. Eu tinha isso, eu carregava isso comigo e não sabia. Sim. Então, eu só fui perceber mais tarde, porque era uma crença ao mesmo tempo, e acredito que tem um pouco de genética também, porque a genética ela é 50% do seu... ela é responsável por 50% da sua felicidade. Então, se você vem de uma família onde tinha pessoas depressivas, pessoas com problema, com vícios, com problemas emocionais, esse 50% geralmente você carrega. Só que nós temos 40%
que é escolha, que é o que eu faço por mim, que é eu ter essa consciência. Então, quando eu descobri isso, quando eu estudei e eu me observei, eu falei, não, eu não preciso viver isso. Eu não preciso viver alimentando uma tristeza, alimentando. E eu tive mãe depressiva, eu tive. Então você tá, é aquilo que você conhece. Sim. E eu não, isso é inconsciente, né? Como eu te falei, eu nunca fiquei deitada numa cama definhando. Sim. Mas eu tinha um estado interior que não era, não tinha essa vitalidade toda, sabe? Sim. E a vitalidade também é uma força. Então, é você se observar, como você perguntou para quem está nesse estado, observe os seus pensamentos, o seu comportamento. Eu trabalho com meninas assim mais jovens, né, mais novas, e tem dia que chega com a cara fechada, sabe? Sim. E a gente, como tem trabalhado tudo isso lá dentro da empresa, e eu falo muito, você não precisa aceitar esse estado de ânimo. Você tem que acordar de manhã, força, isso é provado. Dá um sorriso pro espelho, mesmo que forçado. O seu cérebro entende que é essa alegria que você tem que carregar durante o dia. Ele não tem aquela questão, O ele cérebro, não entende que se você está triste ou ele não. É treinável. Né? Então, se você está sorrindo, ele já entende o sinal como se qual é o estado de felicidade. Então, é se observar realmente, se, é lógico, se está passando por um processo mais difícil, mais prolongado, procura um profissional, um psicólogo tradicional que vai tratar ali as doenças emocionais. Sim. Mas nós mesmos temos capacidade de ali no dia a dia, com exercício, com essa auto-observação, de ir melhorando, de ir mudando esse estado de espírito. Então, acordar de manhã, se observar, peraí, eu tô de cara fechada, o que eu posso fazer, né? Então, levanta, tem alguns que indicam até você já tomar um banho frio logo cedo, porque libera também dopamina, e aí ali durante o dia você vai ficar mais animado. Então, também ajuda, mas não é todo mundo que está disposto a fazer alguns sacrifícios mais difíceis. Mas só de você acordar mais cedo, você programar o seu dia, você ter sua agenda, você determinar horários, o que eu vou fazer, quais são meus objetivos, isso tudo te leva para um foco de querer cuidar da sua vida com mais intensidade, de ter esse prazer em viver, de realizar grandes coisas. E as grandes coisas, elas só acontecem nas pequenas coisas. Com certeza. Então, todo dia um pouquinho, vai melhorando de pouquinho. Comemorar essas vitórias. Comemorar, exatamente. Sim. O cérebro, ele fica totalmente desenvolvido quando você comemora essas pequenas vitórias. O seu cérebro, ele entende que existe uma recompensa. Se você não comemora, ele entende que não vale a pena. E é onde as pessoas desistem muitas vezes, no meio do caminho. Isso. Porque não percebem o crescimento. Então, quanto mais eu faço no dia a dia, as atividades que, por menor que pareça, comemora. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante, que é você comemorar. Com certeza. E comemorar não precisa ser, né, você sair, fazer uma festa, gastar dinheiro. Comemora ali com fala, puxa vida, parabéns, dê parabéns para você mesmo. Olha no espelho e fala o quanto você se ama. Isso. Muitas ficam no perfeccionismo, né, Adri? Rodando ali, querendo mais, e não para ver, ó, já consegui chegar até aqui, eu já fiz isso, que isso vai dando justamente o combustível para o próximo passo, para você também entender, se eu já fiz isso aqui, eu vou conseguir, a meta vai ser alcançada. Então, às vezes você desiste porque simplesmente num dia você não deu Acreditar conta, não na sua capacidade de ter esperança, né? Esperança é muito importante, é uma força também. São 24 forças que nós temos mais fortes. E elas todas nos ajudam. Esperança, integridade, amor ao aprendizado. São todas forças, perspectiva, criatividade. Então, são todas coisas que nós temos que valorizar. Sim. E nas pequenas coisas a gente vai enxergando o seu crescimento, o seu ápice, ele vem com o passo a passo, ele vem no dia a dia. Esse crescimento maior, né? Isso traz alegria, porque a alegria, ela não é a felicidade, tá, gente? São duas coisas diferentes. A alegria, ela é o fruto de uma conquista,
né? Tem momentos que a gente fica muito mais alegre, muito mais feliz, assim, no sentido de conquista. Mas a felicidade, ela tem que estar junto ali todos os dias. É decisão. É todo dia falar, não, hoje eu estou de pé, eu vou agradecer, eu vou realizar, eu vou conquistar. Estado de espírito, então, uma atitude na vida, Atitude mental digamos, positiva, positiva. exatamente. Então, construir essa atitude diária, de Diária. autoalimentar, de forma querendo viver tudo isso, esse bem-estar, essa qualidade de vida integral, né? Tá cada dia Integrada. esse integrado na vida. E com isso Sim. também ter essa clareza de que quanto mais você está integrado dessa forma, melhor você fica. Uhum. Então, você passa a ser uma pessoa que é melhor para os outros, porque você cuidou de você. Sim. Então, você consegue passar isso para quem está à sua volta. E aí sai daquilo que nós falamos, de você achar que o outro tem que fazer, de reclamar, de achar que ninguém fez, que ninguém gostou, que ninguém amou, que aquelas coisas, Sim, né, colocar a culpa no de outro, vitimismo. né? Não Mas conseguir isso é por causa do outro. processo, é autocuidado, é você se observar, é você treinar. É Sim. treinável. E nós temos a multiplicação do nosso cérebro, ele multiplica aquilo que você está colocando nele. Então, se você reclama, você acostuma a reclamar. Se você todo dia está nervoso, o estresse é vício. Isso que eu ia te perguntar, do Ele é um estresse, vício. como é que está impactando nessa saúde emocional Ele também? vai multiplicando os neurônios. Então, quanto mais você está aceitando, né, ou vivendo esse estresse, um emocional muito impactado, abalado, mais ele multiplica. Então tem aquelas Sim. pessoas, né, que você fala, nossa, tem o pavio curto, todo mundo tem medo de mexer, mas realmente essa pessoa ela está vivendo uma doença, ela está criando uma doença dentro dela. E uma hora chega também a conta, né? Uma O corpo, de modo geral, não é? Uma coisa vai mexer na outra, vai desregular o corpo. O infarto o infarto do coração partido, né, que é do miocárdio, é em função de uma descarga de quando o estresse ele chega num limite, porque você está multiplicando aquilo tudo, ele vai descarregar no corpo. Chega ao limite máximo dele. Uhum. Então é um risco muito grande. E é uma bomba. Você tem a sua farmácia natural, você tem a sua positividade aí dentro, e ao mesmo tempo você tem uma bomba relógio também, que se você não cuidar, vira um caos ali dentro. Pulando essa parte do estresse, indo para a produtividade no trabalho, que gera também um estresse muito grande, elas querem alcançar muitas coisas, então a gente trabalha a propósito, mas muitas vezes aquele senso de urgência, de querer viver tudo isso, de ser muito bem remunerada. Então, como é que está interligada a saúde emocional com esse fluxo de produtividade, negócio, carreira? Conta um pouco sobre esse equilíbrio aí dessas áreas. Nós temos 12 áreas na nossa vida. Sim. E que tem que ser cuidadas. Então tem o tripé que eu falo, que é o corpo, cuidar do corpo, da saúde, o emocional, o corpo, o espiritual e a família. São 3 pontos muito importantes na roda da vida. Então, mesmo pessoas que, às vezes você fala, né, não optou por formar uma família, mas ele tem que ter um convívio, ele tem que ter um rol, ele tem que cuidar dessa área. Seja ali com a família natural, né, pai, mãe, as pessoas que estão próximo, ou se estiver distante, ter uma integração com o ambiente familiar. Sim. Então isso é muito importante, porque também impacta no seu na sua formação, na sua convivência, em você dar e receber amor. Então é muito importante. O corpo tem que estar bem. Então tem que fazer exames, tem que ver se, né, suas vitaminas estão reguladas, porque a falta de vitamina também gera esse estado de definhamento, de tristeza. Então as vitaminas também têm que estar reguladas. Sim. E o espiritual, que é você se conectar com algo maior, você ter a transcendência. Porque se você não transcende, você deixa de acreditar que nas causas, né? Porque uma causa, quando eu sirvo a ela, é porque eu acredito em algo maior. Isso está interligado. Isso está fortemente interligado. Então, também cuidar de todas as áreas da vida. Todas elas são importantes. Financeiro, relacionamento amoroso, a parte
emocional principalmente. Então, cuidar de todas as áreas, fazer um trabalho voluntário, sabe, servir a sociedade, de alguma forma ter um serviço ali que vai te fazer se sentir melhor, porque ali você sabe que não tem retorno. Né? Quando a gente faz algo que não é retornável, quando você termina e você viu o que você fez, parece que aquilo já é a própria recompensa. Isso, parece não é, né? Preenche. Preenche. É essa sensação de preenchimento. E o que você trouxe realmente, a questão do propósito. Muito que a gente trabalha, fala aqui, que justamente essa sensação. Às vezes você quer focar tudo no negócio, achando que você vai ser mais produtivo. Só que não é como você trouxe. Tem que olhar para os outros pilares, tem que olhar para toda essa roda da vida, para que isso possa funcionar, para que isso seja leve, para que você esteja bem com você mesma. E logo isso vai gerar mais produtividade, porque se a gente está bem, a gente também vai dar esse fruto, a gente também vai ter essa produtividade. Como e às vezes o trabalho exige, a gente precisa trabalhar, tem que ter o financeiro, um retorno, é lógico, né, para você se manter. Mas não podemos esquecer o principal. Não podemos deixar a família de lado, deixar o espiritual de lado, porque você vai colocar 100% no trabalho, abrindo mão de todo o resto. Uma hora também vem esse peso, ele chega, né? Ele fica insustentável. Sim. E quando você encontra propósito, a própria função em si, ela faz você olhar para as outras áreas. Agora, quando é pesado, que é forçado, que é só por dinheiro, é só por status, é só, às vezes, né, uma pessoa de uma família que, por exemplo, só advogado, aí você se sente na pressão de ser um advogado, você vai se dedicar para aquilo, mas não é a sua natureza, não é aquilo que você gostaria de fazer. Vai ficar pesado, vai se tornar pesado. Isso, então, com o tempo o incômodo vai crescendo, aquela coisa desconectada com quem você é. Então é realmente se conhecer. O autoconhecimento ele é fabuloso por isso, porque você entende para onde você vai, qual é o próximo passo. Então, se eu me conheço, eu sei quais são as minhas qualidades, eu vou fazer aquilo que está condizente com o que eu gosto, com o que eu quero servir, principalmente, porque uma carreira, como eu falei de adolescentes, né? O principal conselho para um adolescente é como eu quero servir. E não o que eu quero ganhar, o que eu quero ser, né? Porque tem muito essa fala. Vai fazer algo porque está em alta, ou uma carreira que todo mundo está indo ali, mas e aí? E a aptidão? E a vocação? E o dom? Então tem que olhar tudo isso. Perfeito. Olhar aonde eu quero servir, em primeiro lugar. Que é o chamado, que é esse, né? Por que eu faço o que eu faço? Então, é o que a gente trabalha, justamente. Tem muito a ver aí, tem muita conexão. A gente, inclusive, vai querer você também para dar um momento. A gente tem um momento que é Conectiva Empreendedora. Você que está aqui, que você não sabe ainda, da Conectiva é um momento que a gente tem mais privado ali, onde a gente desenvolve elas, traz vários convidados para agregar em vários âmbitos também. E já se sinta convidada, porque esse tema é um tema que a gente tem que aprofundar, inclusive com elas, ter ações aí mais pautadas e descobrir, como você trouxe, descobrir as suas habilidades, descobrir todo esse universo de como servir aquilo que você ama fazer, conectada com o seu negócio, com esse propósito, com aquilo que você quer impactar. Então a gente está chegando no finalzinho, a gente tem mais um podcast daqui a pouquinho. Eu quero que você deixe sua mensagem final também. Fale aí no coração, muitas vezes, dessa mulher, Adri, que está ali parada, estagnada, que está com o emocional abalado, se sentindo destruída, muitas vezes. Mas também pensando naquela mulher que muitas vezes ela até está bem, mas ela, porventura, ela está sentindo, assim, uma questão ali, né, que precisa ali dar uma melhorada também. Então, essas duas. Mas antes temos uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do convidado? Olha, o podcast aqui está aquecido. A felicidade é treinável? Boa pergunta. E aí? Boa. Nós já vimos que sim. Sim, é treinável, porque quanto mais eu faço aquilo que eu tenho aptidão e que eu tenho como forças, quanto mais eu coloco as minhas forças em ação, em atividade, mais feliz eu me sinto.
Então ela é treinável, sim, é decisão de todo dia acordar e falar para você que você é feliz. Hoje eu decido ser feliz. E treinar isso, e viver e acreditar. Então treina acreditar nisso. É treinável, sim. É um presente de Deus para nós, né? Eu falo assim, eu gosto muito, até me emociona falar. João, acho que 10:10 fala, eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Então a gente não está aqui para viver uma vida qualquer, é em abundância. É o melhor de nós. Então é extrair esse melhor. E quanto mais a gente tem essa consciência, mais feliz. Declarar, eu sou feliz. E a mensagem que eu deixo para as mulheres é sobre, principalmente, o que está faltando muito hoje, o que nós temos ouvido muito, né? A autoaceitação. Então, quando eu me conheço, eu passo a me aceitar. Eu tenho o fator DNA, eu tenho que olhar para mim no físico e entender qual é o meu DNA. Eu não posso querer ser outra pessoa, eu tenho que me gostar. Isso não é sobre você não se cuidar, o autocuidado é muito importante, mas aceitando dentro daquilo que você é, dentro da sua essência, da sua natureza, do seu DNA. Então isso tira muitas mulheres de uma prisão emocional de tentar ser perfeita, de tentar ser algo que os outros vão admirar. Essa admiração ela tem que começar de dentro para fora. Então isso é muito importante. A autoaceitação. E quando você passa por esse processo da autoaceitação, vem também a autoafirmação. Então se autoafirmar, eu sou capaz, eu tenho condição de crescer gradativamente, eu não preciso amanhã acordar já com um plano grandioso pronto, mas eu posso buscar, eu posso galgar coisas grandes sim. A PNL fala, né, sobre, tem uma frase muito bacana, se alguém conquistou, eu também sou capaz. E se ninguém conquistou, eu vou ser a primeira. Então, colocar isso em mente, ter essa clareza de que a gente pode sim buscar os nossos sonhos. E quero falar mais uma vez do livro e deixar ele de presente para a Tayana. Gratidão! Presente com muito carinho. Aqui, espero gente. Que você goste da leitura. Eu amei presente. É muita coisa em comum. A gente já. Uma identificação realmente de alma. Realmente, assim, incrível o seu trabalho, incrível a sua mensagem aqui hoje. Muito a ver com o que a gente trabalha, com o que a gente acredita também. Então, veio aí para esse coração Receba aqui. Com carinho. Muito lindo essa sua mensagem. Gratidão pela sua história, Adri. Que você continue impactando, que você continue levando essa mensagem para o máximo de pessoas, que assim como você traga essa luz, essa força, a sua real essência para o mundo. Então, coração aí, minha identidade. E agora passa a ser a sua identidade. Agora a minha identidade. Eu amei. O presente é aqui, ó, gente, que vocês também ativem essa identidade, ativem esse porquê. E uma questão que você trouxe aí só, né, para você deixar a sua mensagem final olhando ali para a câmera, é que muito se fala de saúde emocional, mas isso precisa ser mais difundido, não é, Adri? Muita gente, se conhecesse as suas fortalezas, como você trouxe bem aqui, suas forças de caráter, toda essa parte aí, e entendesse também quais são os seus sabotadores, seus gargalos, iria viver isso que você trouxe tão pleno aí agora, que é essa felicidade como um estado de espírito, como uma atitude na vida. Porque muitas vezes é pelo desconhecimento. Algumas pessoas realmente não sabem como lidar com isso, desconhecem totalmente suas próprias emoções e quem elas são para lidar com essas emoções. Então, é uma desconexão total, logo você vive uma vida embaralhada, confusa, desequilibrada. Então, o que você diz aí? O que precisa ter para difundir melhor isso e conscientizar mais as pessoas sobre o assunto? Precisa de uma abertura. O primeiro passo é a abertura. As pessoas se abrirem para o autoconhecimento, a coragem de olhar para dentro, porque precisa de uma coragem, porque o autoconhecimento, ele não é só prazer, ele é mais dolorido do que prazeroso. Então se dar essa abertura, se dar essa chance de olhar para dentro, arrancar ali o que não serve mais, o que está te fazendo mal,
coisas que muitos sabem que não devem carregar e carregam. Então isso é coragem, é desapego, que vai ter muita mudança. Passar pelo julgamento alheio, porque quando você decide passar por um processo, né, de mudança ou de melhora, vamos falar assim, de uma melhora, quem está à sua volta, muitas vezes, não vai entender e você vai ter que deixar para trás. Então, esse processo de mudança é o mais difícil. Nem todos estão preparados para soltar ali, para desapegar. Então, se dá essa chance, se dá esse prazer de viver intensamente, de viver aquilo que você gosta e que você nasceu para fazer. Então, não somos, mais uma vez, né? Não somos todos iguais, somos únicos. Então, tem algo aí dentro que é especial e que só você pode entregar. Uau, então já fechou aí essa mensagem final, realmente que impacte muitas vidas. A gente fica por aqui, viu, Adri? Gratidão te receber, gratidão. Eu que agradeço. Por esse momento de alma, de conexão, foi incrível. Que muitas pessoas possam compartilhar esse tema maravilhoso, que você possa fazer com que mais mulheres desperte sua real identidade, desperte esse valor que tem aqui dentro, o seu servir, aquele chamado que você não pode, como eu sempre falo, é um pecado se você deixar o seu servir, o seu chamado de lado, você está cometendo um grande pecado, então que você possa assumir a sua essência, o seu servir. Então a gente fica por aqui, gratidão, quer deixar alguma frase, alguma coisa, olhando para essa câmera aqui? Que eu deixo realmente essa mensagem de viver, é preciso viver, nós precisamos viver todos os dias, intensamente. Então acorde no dia e abra o seu dia como se fosse uma caixa de presente, realmente. É o seu presente. Então viva, ele é só seu e você é responsável por ele. Então viva esse momento presente. Esteja presente. E tá uma delícia aqui, né? Pena que tá acabando. Vamos lá, que dose foi dupla um hoje. Flow muito grande estar aqui, né? Eu adorei, amei. Isso me traz muita alegria de poder passar isso, poder explicar, poder levar essa mensagem. Eu acho que isso é muito importante na minha vida hoje. Agradeço por esse espaço, porque tem pessoas que estão envolvidas em fazer as outras felizes. Então, vocês são pessoas que estão nesse processo e eu admiro muito. Eu agradeço por pessoas como vocês. Gratidão. Por mais pessoas como vocês no mundo. Ai, vamos longe juntos, viu? Só o começo da nossa conexão. A gente fica por aqui, você está convidado a continuar nos bastidores, porque a gente vai entrar ao vivo, se continuem aqui conectados no nosso outro link, que é com a nossa convidada que já está aqui nos bastidores, Renata Calil. E eu fico por aqui, Tayana Souza agradece e não esqueça, esteja conectados.